Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo da série Filósofos do Espiritismo. E antes de começarmos o episódio de hoje, eu peço a vocês que deixem o like nesse vídeo, se inscrevam nos canais do IFEP e do Espiritismo em Ação e ativem o sininho para receberem as notificações sempre que forem publicados novos conteúdos nos dois canais. O Espiritismo não considera seus adeptos desvinculados da sociedade, nem os concebe felizes e satisfeitos contemplando a dor e a miséria dos deserdados frente ao prazer desenfreado dos detentores de posses. Para o Espiritismo, o homem é um ser social e, portanto, ensina-o a ser solidário com a sociedade em tudo que tenda ao seu melhoramento, a maior justiça e bem-estar de todos e de cada um. Olá, amigos e amigas, quero começar o nosso bate-papo hoje sobre Manuel Porteiro, que é o nosso pensador de hoje, com essa passagem do seu livro Conceito Espírita de Sociologia, que representa bem o pensamento desse grande pensador espírita argentino, que é o Manuel Porteiro. Porteiro nasceu em Avellaneda, província de Buenos Aires, em 25 de março de 1881. Em 1910, começou sua participação ativa no movimento espírita, vinculando-se desde esse momento à Confederação Espírita Argentina, na qual foi desempenhando diversos cargos, até chegar a ser o seu presidente no período de abril de 1934 a março de 1935. Dirigiu durante vários anos a revista La Idea, na qual escreveu numerosos editoriais e artigos sobre os mais variados temas, sempre sob a ótica espírita. E a praticidade ou pragmatismo, podemos dizer assim, do Manuel Porteiro sempre esteve presente nele, seja como filósofo, como pensador, seja como dirigente espírita, como trabalhador do movimento espírita. Para situar um pouco o tempo histórico em que nós tivemos o Porteiro aqui encarnado, né? Ele reencarnou em 1881 e desencarnou em 1936. Foi uma encarnação curta. E talvez por isso, talvez intuitivamente, ele tenha dedicado tanto o trabalho para o trabalho espírita de uma maneira tão intensa que talvez ele já tivesse alguma intuição de que a sua reencarnação seria breve, né? Mas foi uma reencarnação completamente dedicada ao espiritismo e a desenvolver o pensamento espírita. Então nós temos o Porteiro, trabalhador espírita argentino, do movimento espírita argentino, em um período em que a Argentina, junto com a Espanha, eram os dois principais campos do pensamento espírita progressista no mundo. Então foi um período bastante efervescente também nesse sentido. E o Porteiro chegou a ser presidente da Confederação Espírita Argentina. Em outubro de 1934, em companhia de Humberto Mariotti, ele representou a delegação argentina no 5º Congresso Espírita Internacional, realizado em Barcelona, na Espanha. E no Congresso Espírita de 1934, por exemplo, ele foi com a delegação argentina participar do Congresso como o presidente também da delegação, né? E a delegação argentina, a Argentina como um todo, né? O pensamento espírita argentino, naquele momento, gozava de um grande prestígio no movimento espírita internacional. Tanto que a delegação argentina foi uma das maiores que estiveram, dentre as que estiveram presentes, né?
e muito atuante também em todos os debates. E o Porteiro protagonizou, e aí já para introduzir também um pouco mais do pensamento dele, Porteiro protagonizou um grande debate nesse congresso, que foi registrado nos anais do congresso, em que ele, falando em nome da delegação argentina, Humberto Mariotti estava presente também nesse congresso, Porteiro falava o seguinte, que ele não concordava, a delegação não concordava com a declaração pública que o Congresso iria fazer, em que constava parte do Espiritismo como tendo um aspecto religioso. E essa questão não era só de um posicionamento, de um simples posicionamento. Isso representava o pensamento filosófico do Porteiro. Na visão dele, o aspecto religioso estava já inserido no aspecto filosófico, uma vez que o próprio Kardec diz que a força do Espiritismo está na sua filosofia e que o Espiritismo inaugurava o que ele Kardec chamava, né, de religião filosófica. Então, na visão dos espíritas argentinos daquele momento, né, notadamente Porteiro e Mariotti, não havia necessidade de, na declaração pública que o Congresso iria fazer, de constar esse aspecto religioso destacado do aspecto filosófico. Então, foi feito um grande debate para que constasse em ata a discordância da delegação argentina em relação a esse ponto. Vale lembrar que essa perspectiva esteve presente em outros pensadores também, tá? Inclusive o próprio Herculano tinha uma perspectiva muito próxima da de Porteiro e de Mariotti, só que Herculano fez algumas adaptações no seu pensamento para falar sobre o aspecto religioso, mas mantendo um nível de racionalidade que não desembocasse em nenhuma perspectiva de fundamentalismo religioso, por exemplo, né? Então, Porteiro, Herculano, Mariotti, Ney Lobo, Deolindo, Amorim eram pensadores que procuravam desconstruir ou evitar qualquer possibilidade de se criar um fundamentalismo espírita com base nesse aspecto religioso que já era muito forte à época deles, né, e continua muito forte até hoje. Então eles tinham um pensamento filosófico com essa preocupação. Porteiro era um firme partidário de uma sociologia espírita e criticava fortemente as tendências autoritárias, burocráticas, estatizantes e materialistas do socialismo marxista, e se manifestava a favor de um socialismo democrático, humanista, respeitoso das liberdades públicas e individuais, baseado em valores ideológicos espiritualistas e concretamente espírita, como haviam assumido ilustres personalidades do kardecismo, como Leon Denis e Cosme Marinho. Podemos situá-lo dentro do seu campo de estudos e da sua produção filosófica, podemos pontuá-lo como mais um pensador do chamado pensamento social espírita. Então, dentro do pensamento social espírita, nós temos um conjunto de pensadores que tiveram uma preocupação em relacionar o espiritismo com as áreas da filosofia e áreas de humanas em geral. Então, Porteiro, por exemplo, fez todo um trabalho de aproximação do espiritismo com a sociologia, o que viria depois a inspirar Herculano Pires, Humberto Mariotti, Ney Lobo e outros grandes pensadores que vieram depois com a construção também do seu pensamento filosófico e das suas obras. Porteiro é um pensador completamente fascinante também, embora ele tenha escrito pouco, pelo menos o que chegou para nós em português, né? É pouco, mas de uma profundidade que instiga a todos nós, enquanto espíritas, a atuarmos no mundo de uma maneira mais precisa, né? Menos contemplativa e mais voltada para a realidade objetiva. Manuel Porteiro foi um espírita completo, humilde, trabalhador, amoroso pai de família, autodidata que adquiriu com esforço e imensos sacrifícios uma extraordinária formação intelectual, até chegar a dominar amplos espaços no mundo da cultura,
da sociologia, da filosofia e, naturalmente, da doutrina espírita. Porteiro publicou 3 livros: Espiritismo Dialético, Conceito Espírita da Sociologia e Origem das Ideias Morais, além de ter escrito também centenas de artigos que foram publicados na imprensa espírita argentina e de outros países. Porteiro também era, além de ser um representante do pensamento social espírita, de ter esse pensamento mais crítico, mais racional em relação ao aspecto religioso, tem 2 obras que são fundamentais para a gente compreender o pensamento de Porteiro, que são Conceito Espírita de Sociologia e Espiritismo Dialético. E essa obra, Espiritismo Dialético, viria depois a influenciar diretamente no pensamento filosófico de Mariotti e de Herculano Pires. O Herculano depois veio a escrever a introdução do livro Dialética e Metapsíquica do Mariotti com um capítulo, uma introdução que é quase um capítulo, né? Porque é uma introdução bem grande, né? Tem em torno de 30 páginas, em que o Herculano escreveu com esse título, Espiritismo Dialético. E esses pensadores, e Porteiro tinha isso de maneira muito, muito forte, muito fascinante, né? Eles encaravam o espiritismo como uma filosofia dialética, como um campo do conhecimento dialético. E, portanto, essa filosofia naturalmente se relaciona com as mais diversas áreas do conhecimento e com as outras vertentes da filosofia, da história da filosofia. Então isso também é uma marca muito poderosa desses grandes pensadores, porque eles não viam o espiritismo isolado, eles viam o espiritismo no campo da cultura. Com a publicação do Livro dos Espíritos, o espiritismo encarnou no mundo. Então ele passou a fazer parte do grupo de conhecimentos humanos acessível, né, para estudo, para pesquisa, para comparação e etc. E foi tudo que eles desenvolveram ao longo de todo o seu trabalho filosófico, do seu trabalho de divulgação do pensamento espírita e de ampliação desse pensamento espírita aplicado às relações com outras áreas do conhecimento humano. Por último, gostaria de destacar ainda que Porteiro, assim como outros pensadores que vieram depois dele, tinha também uma compreensão muito diferente daquela que é aplicada no movimento espírita tradicional, digamos assim, que é uma compreensão, foi a compreensão sobre a lei de causa e efeito. Então, inclusive, há passagens nos livros do Porteiro em que ele dedica reflexões inteiras, né, capítulos inteiros de reflexão sobre as leis de causalidade, que na visão dele, já naquele período, década de 30 do século passado, as perspectivas das leis de causalidade eram utilizadas de maneira arbitrária, na visão dele, pelo movimento espírita, para justificar toda sorte de fatalidades, de ocorrências sociais negativas para a humanidade. Genocídios, escravização, a guerra, enfim, as desigualdades sociais como um todo, né? Então, na visão dele, a lei de causa e efeito, ela precisava ser melhor compreendida para ela não ser utilizada como porta-voz de justificativas diversas, né, frente a todas essas calamidades sociais que nós enfrentamos ao longo da nossa história. E para isso basta a gente lembrar, né, do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos a respeito das desigualdades sociais, e eles deixam claro que elas foram criadas por nós, né? Então nós temos as causas anteriores das aflições, mas nós também temos as causas atuais. E as causas atuais dependem, na maior parte, dos contextos históricos e sociais em que nós estamos inseridos, né? Então as coisas não acontecem porque estão escritas, elas acontecem no contexto da reencarnação devido ao livre-arbítrio do ser humano. E esses contextos todos eram analisados por Porteiro em suas obras de uma maneira muito lúcida, de uma maneira muito profunda e saindo das explicações lineares, né? O Porteiro chega a dizer, em Conceito Espírita de Sociologia, que as leis de causalidade não são lineares, como a gente costuma pensar, né? Como se elas viessem sempre no mesmo padrão. Na visão dele, as leis são complexas porque as situações são complexas. Então não dá para pensá-las de maneira linear.
Na verdade, elas seriam, se a gente pudesse montar um mapa mental a partir da descrição do porteiro, as leis de causalidade seriam muito mais um próprio mapa mental grande, gigantesco, com um encadeamento de acontecimentos que se relacionam, e não um processo de linearidade, como normalmente a gente vê dentro do movimento espírita. Nesse sentido, gente, Porteiro, como pensador espírita, ele se aproxima até mesmo de um grande pensador contemporâneo nosso, que é o Edgar Morin. Quando o Edgar Morin vai falar da teoria da complexidade, né? Exatamente para destacar que as coisas muito simples, com explicações muito simples, tendem a não serem a representação da verdade, da realidade. Ok? Então é isso que eu queria destacar do pensamento de Porteiro. Essas duas obras dele, Espiritismo Dialético e Conceito Espírita de Sociologia, são obras fundamentais para entendermos a marca do pensamento desse grande filósofo espírita argentino que nos legou esse aprendizado fantástico através das suas obras. Então nos encontramos no próximo episódio. Até lá. Ele desencarnou em 18 de fevereiro de 1936, com menos de 55 anos de idade, na mesma cidade de Avellaneda, onde nasceu. E esse foi o nosso filósofo do Espiritismo dessa semana, Manuel Porteiro. Deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam desse episódio. E se inscrevam nos canais do Espiritismo em Ação e do IFEP. Ativem o sininho para receberem a notificação sempre que conteúdos novos forem publicados nos dois canais. E também deixem o like nesse vídeo para ajudarem a fortalecer a divulgação de conteúdos espíritas de qualidade aqui no YouTube. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.